Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje são segunda-feira, né? Dia 20 de janeiro, gente, o mês está passando tão rápido, né? Como vocês estão? Eu estou bem, bem cansada. Ontem eu faxinei minha casa, esfreguei o chão todo, né? Nossa, hoje eu tô aqui bem cansada, mas feliz, porque tô com a casa limpinha, glórias a Deus. A palavra de hoje, nós vamos falar, está em Romanos 12:9. Seja o vosso amor sem hipocrisia, ou seja, né, não venhamos amar um né, e não amar outro, que o nosso amor seja ao próximo. E quem é o próximo? É quem está perto de nós, independente de quem seja. Vamos lá para a nossa palavra de hoje. Gosto de pegar lá do fundo. Como é maravilhoso ver o agir de Deus sobre as nossas vidas, o amor dele, né? Toda a palavra dele nos ensina a amar, a buscá-lo. E a nossa palavra de hoje está em Mateus 19:26. Mateus 19:26, que vai nos dizer o seguinte: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Gente, olha que cuidado, né? Jesus ele estava dizendo ali, olha, para pensamentos humanos, isso que você está se referindo aí é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Você está com a doença terminal? Está sem esperança de melhora? Deus pode te curar, porque para Ele é possível, né? Você está passando dificuldades, muita dificuldade financeira, está devendo muito, não sabe nem por onde começar a pagar as contas e fala, isso é impossível para mim. Todas as coisas para Deus é possível, né? Se você está num relacionamento doentio e aí você fala, olha, não tem mais jeito, meu esposo ou a minha esposa, nós vamos ter que separar porque não combinamos mais. Então tenha em mente a certeza de que se o casamento de vocês, para vocês, não tem solução, é impossível a solução, Deus ele tem a solução. Assim como ele solucionou os problemas do meu casamento, ele também soluciona o de vocês. Seja o que você estiver necessitando, o Senhor vai cobrir suas necessidades, ele vai te abençoar, ele vai fazer tudo para você ficar bem. Porque Deus não quer ver ninguém sofrendo. Da mesma maneira que ele fala para a gente amar uns aos outros, ele também nos ama profundamente. Nosso texto de hoje vai dizer o seguinte: não é difícil amar ao próximo em base coletiva, como grupo, mas amar as pessoas individualmente é outra história. Por exemplo, o amor de algumas pessoas ao próximo não vai além de fazer uma doação para uma instituição de caridade. De fato, é muito mais fácil dizer que amamos ao próximo do que amar um colega de trabalho que parece não se importar nem um pouco conosco, um vizinho insuportável ou um amigo que nos decepciona. Nessa questão de amar as pessoas em base individual, podemos aprender de Jesus, que refletiu com perfeição as qualidades de Deus. Embora tenha vindo à terra para tirar os pecados do mundo, ele mostrou amor por pessoas individuais, uma mulher doente, um leproso, uma criança e assim sucessivamente.
De modo similar, mostramos amor ao próximo pela maneira como lidamos com as pessoas com quem temos contato no dia a dia. E devemos ter em mente que o amor ao próximo está relacionado com o amor a Deus, né? Por que está relacionado? Porque a palavra vai nos dizer, se você não ama o seu irmão ao qual você vê, como você pode dizer que ama a Deus que você nunca viu, né? Então, é mentiroso, é hipócrita aquele que fala, né, que ama a Deus, mas tem rixa com alguém. Que nós não venhamos ser esse tipo de pessoa, né? Eu, no passado, eu tinha muita mágoa de quem me fez mal, né? Eu sofri muito, né, no trabalho, e uma pessoa lá me fez muito mal, um colega de trabalho, né? Fez muito mal para mim. Eu passei um tempo que eu não podia nem olhar o rosto dele. Às vezes eu saía na rua e via ele, eu já começava a passar mal, não me sentia bem, não queria nem olhar para ele, né? E guardava mágoa no meu coração. E com o tempo Deus foi tirando, né? Deus foi aliviando o meu coração. Hoje eu passo por ele, cumprimento, não desejo mal nenhum. Peço a Deus que venha abençoar ele, mas não foi fácil não, viu? Dizer para você que foi do dia para a noite, não foi. Mas a gente consegue sim. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho raiva de ninguém, né? Todas as coisas eu falo, olha, Senhor, tira esse sentimento ruim de mim. Não quero que isso prevaleça na minha vida, né? Então, Romanos 12, 9 vai nos dizer sobre o amor cristão. E diz assim, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, quando nós amamos todas as pessoas, quem é ferido é Satanás, né? Porque é ele que coloca intrigas em nossas vidas, para que nós venhamos estar intrigados, né, um com os outros, né? Não venhamos amar um ou outro, mas não, devemos amar a todos, assim como Deus ama a todos nós, né? Eu gostaria de ler aqui até o 21, que vai falar, né, sobre o amor, para a gente aprender mais, né? Como amar o nosso próximo, como amar os nossos inimigos, como amar as pessoas que nos odeiam, que nos perseguem. E vai dizer assim, o 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimo entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos à humildade. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Para fazer isso, amontoará
ao fazer isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então vamos vencer o mal com o bem, vencer o que os nossos inimigos nos fazem, fazendo o bem. Eu me recordo, aqui no início do meu casamento, eu me casei em janeiro e nós nos mudamos para uma casa num bairro, aí não deu certo ali naquele bairro, porque um vizinho entrou na nossa casa, né? E eu chamei a polícia para ele e ele matou meu cachorrinho envenenado. Então nós mudamos daquela casa para outra casa, porque ele não tinha segurança, né? Qualquer um podia pular o muro. Mudamos para outra casa e uma certa mulher mudou para a casa quase de frente, uma casa bem próxima. Na verdade, não era casa, era um bar, né? Ela tinha um bar e morava naquela casa. E ela gostava do meu marido e queria impedir o nosso casamento. Só que nós já tínhamos casado. Então, ela engravidou e falou que estava grávida dele, né? Quando nós namorávamos ainda, né? Então, no mês de outubro, novembro, ela namorou com ele e a gente se casou em janeiro. Por isso eu digo a vocês que os meus 7 primeiros anos de casamento foi fácil, não. E aí ela engravidou e dizia que era dele, sabe? E falava para as pessoas que era dele. Como ela morava num bar, ela mandava as pessoas do bar, né? Os homens do bar bater lá na minha casa e chamar meu marido, dizendo que a namorada dele estava chamando ele, sabe? Só para me irritar. E foi assim uma tortura tão grande, né? Então nós ficamos ali uns 4 meses, né? Nessa agonia. Aí esse bebê nasceu. Quando o bebê nasceu, ela já pediu pensão pro meu esposo, né? E ali houve um atrito no nosso casamento, e aí é de mal e pior, nós quase nos separamos por isso. Ele falou, olha, esse filho não é meu, eu tenho certeza. Eu dormi com ela sim uma noite, porque eu estava num bar, e eu bebi bastante naquela noite, e me chamaram dizendo que ela estava me chamando, e eu fui, chegou lá e eu dormi com ela. Mas eu tenho certeza que esse filho não é meu. Então ali... quando ela pediu o DNA, quando ela pediu a pensão, ele foi no juiz no dia, né, da audiência e falou, olha, esse filho não é meu e eu só pago pensão se eu fizer o exame de DNA e provar que ele é meu, porque eu tenho certeza que ele não é meu. E aí tá, o médico ou o juiz falou assim, o promotor falou, olha, então é o seguinte, vocês vão fazer o exame, ela paga metade, você paga metade. Se o filho for seu, você paga metade dela. Se o filho não for seu, ela paga a sua metade. Beleza. E aí levou 2 meses para esse exame de DNA ficar pronto, porque naquela época, né, DNA era novidade. Não era fácil como hoje, você faz num dia, no outro já sai o resultado. Não era assim. E enquanto esse resultado não saía, esse menino parecia com meu esposo e ela chegava lá, sabe? E mostrava para as pessoas e falava, é filho dele, olha como parece com ele. E todo mundo chegava lá em casa e falava, realmente a criança parece com ele, é filho dele. E aquilo, sabe, ia me angustiando tanto, falou, oh, Senhor, como é que pode, né? E eu já sabia que eu tinha dificuldade para ter filho naquela época. E eu pensava, falei, olha, meu bem, se for seu... como essa mulher não é de boa índole, a gente entra com o processo e pega a criança, né? Para morar com a gente, né? Filho seu, quero que more com a gente. Em vez de pagar a pensão, vamos pegar essa criança para nós. Aí tá, fez o DNA, saiu o resultado, não era filho do meu esposo, né? Graças a Deus, não teve esse problema. Na mesma noite que ela dormiu com meu esposo, ela dormiu com mais 3 homens, né? E ela achou que por ter dormido primeiro com o meu esposo, né, e depois com outro, o filho era dele, mas não era não. E o DNA tá aqui em casa até hoje comprovando que ele não é o pai. Só que nesse meio entre o bebê nasceu e o resultado, porque ele nasceu em agosto e o resultado saiu em novembro, se eu não me engano.
Foram uma coisa assim de 2, 3 meses. E ela não tinha como alimentar, ela não tinha só esse filho, ela tinha mais 2 outras crianças. E aqui no interior, a gente tem o costume de comprar leite direto do leiteiro, né? Ele vem numa carrocinha e vai entregando de casa em casa. E eu ouvi o leiteiro dizer para ela que não ia vender mais para ela porque ela estava devendo muito leite, né? E não pagava, então ele não podia, não tinha como ele vender para ela, até ela pagar. E eu ouvi essa criança chorar, esses 2 meninos mais velhos chorar de fome, e o pequenininho também chorava muito. E eu falava pro meu esposo, falei, meu bem, eu escutei isso, o leiteiro não quer, paga esse leite, paga para ela, porque a criança não tem culpa. E você já pensou, se sair o resultado desse menino for seu, e você souber que você deixou ele passar fome, né? Antes de sair esse DNA, não vai ser legal, né? Então, naquele momento ali, eu estava amando a minha inimiga, né? Que ela se mostrou inimiga, ela me atacava de todos os jeitos, né? E eu falei para o meu esposo, né? Só que o meu esposo falou, não, vamos deixar isso quieto, não vamos mexer com isso não, se envolver não, porque depois nós rumamos um compromisso aí com essa mulher, não, melhor não. Nós estamos, né, em contenda com ela judicial, melhor não. Mas eu fiquei com dó daquela criança, né? Eu compadeci dela, de ela estar sofrendo, né? E é isso. A gente amar aqueles que nos perseguem, a gente amar aquelas pessoas que nos fazem mal, né? Que nos tratam mal. Este é o verdadeiro amor. Eu não estou contando isso para me engrandecer, não. Eu estou dizendo para vocês perceberem que mesmo quando a gente está passando por um momento difícil, a gente pode compadecer, a gente pode amar as pessoas, mesmo que elas não nos amem e nos desejem mal. Esse sentimento é ela com Deus, né? E nós temos que ter amor, independente de quem seja, né? Ainda mais por criança. E a palavra do Senhor aqui vai nos dizer em Mateus 9, o 20 ao 22, diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então, olha, a fé dela era tão grande, né? De que se ela apenas tocasse em Jesus, seria curado. E o amor de Jesus por ela era tão grande que ele falou: olha, filha, você está curada, a sua fé te curou. Como é bom ver o amor de Deus sobre nós, né? E em Marcos 1, do 40 ao 45, vai nos falar sobre a cura do leproso. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te aos sacerdotes e ofereça pela sua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as
partes iam ter com ele. Então ali, né, Jesus teve compaixão daquele leproso, né, quando ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu preciso estar limpo, né? E Jesus teve compaixão dele, rogou ao Pai que o curasse e Deus o curou, né? E para finalizar nossa palavra aqui, não poderia deixar de fora de falar a respeito de o Senhor, né? O que o Senhor fará para nós, né? A respeito de doenças. O Senhor Deus, ele é tão caridoso, tão amoroso conosco, que em Apocalipse, que significa revelação, 21:4, ele vai nos dizer o seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, por isso, nós devemos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, cuidar dos outros, para que nós venhamos subir com o Senhor quando Ele vier nos buscar. E lá não haverá medo, tristeza, lágrima, dor, doença, desavença, inimizade, não haverá nada disso, né? Isso é algo de muita valia para nós, que nós venhamos refletir nessas palavras, né? Que o Senhor venha nos qualificar filho dele, né? Filhos dele, e nos preparar para a volta de Cristo, que será breve, gente. Nós podemos analisar as palavras na Bíblia que nos diz, né? Que nos mostra o quanto a volta de Cristo está próxima. Então vamos ficar apercebidos e cuidar, né, da nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Bom, vou ficando por aqui. Agradeço muito a vocês que sempre estão compartilhando, se inscrevendo. Que Deus abençoe grandemente vocês. E peço que continue se inscrevendo, né? Compartilhando em todas as suas redes sociais, curtindo, comentando, para que mais pessoas, né, sejam alcançadas por essas palavras e adquiram esperança, né, de um dia bem-aventurado, que será a volta de Cristo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau!